Bem, pessoal, então voltando aqui aos comentários sobre a curva de Phillips, tá? Então, a gente terminou a última aula falando da versão simples da curva de Phillips. Nessa versão simples, a gente tem o seguinte, que políticas fiscais e monetárias expansivas vão deslocar a curva de Phillips para a esquerda. Vão deslocar a curva para a esquerda, tá? E políticas fiscais e monetárias restritivas vão deslocar a curva de Phillips para a direita. Tá legal? A gente demonstrou isso aqui, né? Ó. Políticas fiscais e monetárias expansivas, se você tem um nível de inflação, por exemplo, P1, você está aqui nesse ponto 1, por exemplo. Se o governo adota uma política fiscal ou monetária expansiva, bom, nesse ponto 1 você tem a inflação P1 e você tem a taxa de desemprego 1, por exemplo. Né? Se você adota uma política fiscal ou monetária expansiva, você tem que fazer o quê? Para essa mesma taxa de inflação, você tem que reduzir o nível de desemprego, né? Então, você vai, para reduzir o desemprego, o sentido aqui na curva de Phillips é para a esquerda, tá certo? Então, você desloca a curva de Phillips para a esquerda. Bom, então vamos lá. Comentamos aqui a curva de Phillips na versão simples. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos colocar aqui a versão com expectativas. Essa versão com expectativas, a gente vai colocar o comportamento dos agentes econômicos. Então, a gente vai inserir aqui uma variável que é a variável da inflação inercial. Então, a gente vai pegar essa mesma equação aqui da curva de Phillips na versão simples, tá? Vai pegar essa mesma equação da curva de Phillips na versão simples, e a única coisa que a gente vai fazer é somar esse termo aqui, da inflação inercial, que é a inflação baseada nas expectativas. Então, você observa que a gente só repetiu isso aqui, ó, aqui embaixo, né? E acrescentou esse termo aqui. Esse termo aqui tende ao que? A aumentar essa inflação. Então, a gente tem o seguinte, o que vai deslocar a curva de Phillips na versão com expectativas, a gente chama também de expectativas adaptativas, tá? O que vai deslocar a curva de Phillips nessa versão com expectativas adaptativas? São os mesmos itens aqui de cima, tá? Mas a diferença do seguinte, que essa expectativa adaptativa, essa inflação inercial aqui de expectativa adaptativa, ela vai deslocar a curva de Phillips para a direita. Por que ela vai deslocar a curva de Phillips para a direita? Porque quando você desloca a curva de Phillips para a direita, ó, por exemplo, para cá, você está deslocando a curva no sentido de aumento da inflação. Para uma mesma taxa de desemprego, se você desloca a curva para a direita, você tem um aumento da taxa de inflação. Ó, tá? Então, recapitulando, na versão simples, o que desloca a curva de Phillips? Políticas fiscais e monetárias. Na versão com expectativas adaptativas, o que desloca a curva de Phillips? A política fiscal e monetária, porque a versão com expectativa adaptativa inclui
a versão simples, né? Então, o que desloca a curva na versão simples também vai deslocar a curva na versão com expectativa adaptativa. Além da política fiscal e monetária, a inflação baseada nas expectativas, tá? No caso, isso aqui vai deslocar a curva para a direita. Aí, a gente tem agora uma outra versão da curva de Phillips, que é a versão com choques de oferta. Com choques de oferta. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai repetir a equação com versões adaptativas, só que vai acrescentar mais um termo. Então, olha só, a gente repetiu essa equação aqui das versões adaptativas, com expectativas adaptativas, e vai acrescentar o choque de oferta, que é esse epsilon, tá? Ou letra E, sei lá, tanto faz, tá? Esse choque de oferta aqui, o que é esse choque de oferta? É um choque negativo de oferta, tá? É um choque de oferta em que a oferta de algum fator de produção na economia foi reduzido. Esse choque de oferta é a mesma coisa que um deslocamento da curva de oferta agregada para a esquerda. Isso significa um choque de oferta, tá? Ou seja, é a redução na quantidade de fatores de produção. Quantidade de fatores de produção. Por exemplo, um choque internacional do petróleo é um choque de oferta. Uma quebra da safra agrícola é um choque internacional de petróleo. É um choque negativo de oferta, tá? Aí você fala, pô, professor, isso aparecer na prova só choque de ofertas. Eu posso entender que é um choque negativo? Sim. É um choque negativo, só que aqui na equação da curva de Phillips tem sinal positivo, tá, pessoal? Então, se na questão falar em choque negativo de oferta ou choque de oferta, que na curva de Phillips é positivo. Por que é positivo? Porque é algo que aumenta a inflação. Ó. Você observa que esse choque aqui aumenta a inflação. Então, na curva de Phillips, na versão com choques de oferta, o que vai deslocar essa curva de Phillips? A política fiscal e monetária, porque ela inclui a versão simples, ó. Aqui nós temos a versão simples, né? Vai deslocar as expectativas dos agentes, porque inclui aqui a inflação baseada nas expectativas, e além disso, os choques de oferta vão deslocar essa curva de Phillips, tá? Então e o que a gente tem que acrescentar aqui é o choque de oferta. O choque de oferta vai deslocar a curva de Phillips para a direita. Por que para a direita? Porque no sentido, quando ocorre um choque de oferta, um choque negativo de oferta, a gente desloca a curva de Phillips no sentido do aumento da inflação. Ó. Então é para a direita, tá? E se a questão falar assim, ocorreu um choque positivo de oferta. O que é um choque positivo de oferta? Houve um aumento da quantidade de fatores de produção. Então, se ocorre um choque positivo de oferta, aí você desloca a curva de Phillips para a esquerda, tá? É só raciocinar. Choque negativo de oferta aumenta a inflação. Então, você desloca a curva de Phillips para a direita, no sentido de aumento da inflação. Ó. Agora, se a questão falar em choque positivo de oferta, isso é consistente com uma redução da inflação. Então, você desloca a curva de Phillips para a esquerda, no sentido de redução da inflação. Tá? Bom, então, essa versão aqui, que eu vou destacar de laranjado, é a nossa curva de Phillips na sua versão completa. Né? Então, ela inclui a inflação inercial, tá? A inflação baseada em expectativas, tá? Ela inclui a inflação de custos, né? Aí você vai falar, pô, professor, por que inflação de custos aqui? Porque esse choque de oferta, não é esse choque de oferta que desloca a nossa curva de oferta agregada? Então, e a gente não viu que o que desloca a curva de oferta agregada não recebe o nome de inflação de custos? Então um choque de oferta, ou seja, a redução na quantidade de fatores de produção,
desloca a curva de oferta agregada e provoca inflação de custos. Então, aqui na curva de Phillips, esse item Ezinho aqui, ele é o item inflação de custos. É o componente de custos da inflação. Esse item YE aqui é o componente inercial. Deriva o quê? Só das expectativas dos agentes. Componente inercial. E isso aqui é o componente de demanda, tá? Ou seja, essa parte do meio aqui, que eu vou destacar de amarelo agora, se a gente pensar bem, é somente o quê? É somente a nossa curva de Phillips na versão simples, aquela que a gente viu primeiro aqui. Nessa aqui só entra política fiscal, só a política fiscal e monetária desloca a curva, né? Por quê? Porque a política fiscal e monetária ela altera aqui esse U, né? Então, pessoal, aqui, esse trecho aqui da curva de Phillips, a gente chama de inflação de demanda, é o componente de demanda da curva de Phillips. Tá? Então vamos lá, estamos quase acabando a curva de Phillips. Agora a gente vai ver o último caso da curva de Phillips, que é a chamada curva de Phillips com expectativas racionais. Essa curva de Phillips, todas essas curvas aqui, pessoal, elas levam em conta, né, o trade-off que existe entre desemprego e inflação. Ou seja, olha só, em todas essas equações, se você aumenta a inflação, isso é consistente com uma redução do desemprego. O desemprego está aqui, né? Está com sinal de menos. Então, o desemprego, por estar multiplicando menos, ele tem uma relação inversa com a inflação. Ou seja, inflação aumenta, desemprego cai. Inflação cai, desemprego aumenta. Então, todas essas curvas aqui que a gente viu, de curva de Phillips, em todas essas versões, elas indicam que há um trade-off entre inflação e desemprego. Essa curva que eu vou mostrar agora, essa versão, ela não leva isso em conta, tá? Aqui, inflação, aqui, desemprego. Existe uma curva de Phillips que é chamada, que essa aqui, ó, é a versão com expectativas racionais. É a versão com expectativas racionais. Tá? Na versão com expectativas racionais, a gente tem o seguinte, ó, a inflação varia para cima ou para baixo, tá? E a economia, ela tende à taxa natural de desemprego, ou seja, ela tende a uma situação próxima de pleno emprego. O próprio nome fala aqui, ó, expectativas racionais. O que isso implica? Implica o seguinte, que os agentes econômicos, quando eles têm expectativas racionais, eles tendem a prever com extrema racionalidade a inflação futura. Então, por exemplo, se o governo pratica uma política fiscal expansiva ou uma política monetária expansiva, os preços podem subir ou cair, tá? Os preços podem subir ou podem cair. Sem alterar a taxa de desemprego da economia. Olha só, o preço sobe ou cai, o preço está variando aqui no eixo vertical. E a taxa de desemprego não muda. Ó. Se você botar aqui inflação 1, PI1, a taxa de desemprego está aqui embaixo. Se você botar outra taxa de inflação, PI2, a taxa de desemprego também não muda. Então, na versão com expectativas racionais, as políticas fiscais e monetárias não alteram o desemprego. Não alteram a taxa de desemprego.
não alteram a taxa de desemprego. Ou seja, não existe, em regra, não existe o trade-off. Não existe o trade-off entre inflação e desemprego. Tá? Quando a gente está falando da curva de Phillips com expectativas racionais, não existe. Deixa eu apagar aqui. Não existe trade-off entre inflação e desemprego, entre P e U. Tá legal? Bom, pessoal, vou encerrar essa aula por aqui. No início da próxima aula, eu faço um breve resumo ali da curva de Phillips com expectativas racionais e a gente começa a comentar as questões, tá legal? Um abraço, até lá.